Shabbat Shalom. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Números, capítulo 16, né? Como não é novidade para ninguém, é a paraxá de hoje. Eu dei o título para essa paraxá, né? O nome dela é Cora, né? E eu dei um título para a mensagem que é A Mulher Sábia Edifica a Sua Casa. Amém? Hoje é o dia das mulheres sorrirem. Irmãos, é interessante porque Cora, ele teve o nome dele numa paraxá, né? Mas parece, né, não está revelado aqui, mas entre linhas, há uma mulher que edificou a sua casa aqui. E nós vamos ver isso no decorrer da mensagem. Muito bem, diz assim a palavra de Deus. Corá, ou Cora, filho de Issar, filho de Coate, filho de Levi. Então, Corá, ou Cora, era descendente de Levi. Ele tinha um serviço no templo, ele tinha uma definição sagrada, ele tinha o benefício ele era abençoado com uma função sacerdotal, com uma função no reino de Deus. Ele era um privilegiado, ele tinha algo que Deus confiou a ele, como aos demais da sua tribo. Ele tinha algo de muito valor, um cargo de valor espiritual. Porém, esse homem, ele se rebelou. Esse homem, ele não só, e é interessante que a rebelião, muitas vezes ela não acontece, a pessoa que se rebela, né? Ela não, muitas das vezes ela não vai lá para resolver o problema. Primeiro ela começa a captar pessoas, a conquistar os incautos. Então ele tomou consigo a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filhos de Rubem. Este On é uma figura aqui que acabou sendo assediado aí por Cora. Muito bem. Reunidos esses homens, eles levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Olha só, quando eles esses 4 homens encabeçam uma rebelião, eles conquistam mais 250 homens de renome, pessoas de influência, não é qualquer pessoa não, pessoas de influência, pessoas que eram ouvidas pelas outras. E eles se levantam logo contra o homem mais manso da terra, que é Moisés. Eles se levantam contra eles, né? Com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela. Né? Essas pessoas foram eleitos pela congregação como líderes, varões de renome, e se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. Eu não sei, e eu não tinha me apercebido disso, se esses homens não fariam parte daqueles que Moisés mandou separar, mas enfim, não vem ao caso agora. A questão aqui é que esses homens eram pessoas de renome. Se ajuntaram contra Moisés e Arão e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Olha a estratégia que ele traz aqui. Para conquistar um número razoável de pessoas, qual que é a ideia dele? Ora,
vamos nivelar Moisés. Vamos nos nivelar com Moisés, mas na verdade, não vamos subir ao nível dele, vamos rebaixar ele ao nosso nível. É aquela questão da desconstrução. Isso nós vemos hoje na política, né? A pessoa, quando ela vê alguém que faz realmente algo, que tem uma preocupação genuína com o povo, o que muitos fazem? Vamos destruir isso. Vamos desconstruir, não vamos igualar, não vamos melhorar, não vamos estudar uma forma de melhorar também e fazermos o bem também. Não, vamos desconstruir essa pessoa. Então eles queriam desconstruir Moisés. E a desculpa toda aqui qual que é? Quem colocou Moisés e Arão é uma desconstrução. Não só uma desconstrução, é um afastamento da palavra de Deus. É um distanciamento do propósito que Deus deixou para a congregação. Então, eles dizem, basta Moisés, basta. Tinha pessoas da tribo de Rubem, tinha pessoas de outras tribos aqui. Onde eles iam arrumar incensários se eles não podiam apresentar incenso diante de Deus? Só a família de Levi. Se bem que aqui tinha muitos da família de Levi. Mas, enfim, ele manda então trazer os incensários. Agora tem netos, é outro patamar. E se isso não for respeitado, vai causar danos. Vai causar danos. Tem pessoas que ela luta a vida toda para conduzir a sua família. E depois ela vai ter que conduzir, e ela vive nesse patamar, e a vida toda, e ela, ao invés dela passar as fases, ela vai acatando as fases, as demais fases também, e vai se sobrecarregando. Às vezes fica doente com tanto problema que toma para si, ou porque tomou a responsabilidade de terceiros, ou porque terceiros não assumiram a sua responsabilidade. Nós temos que saber crescer. Se não de estatura, pelo menos intelectualmente e espiritualmente. Muito bem. Ainda também procurar o sacerdócio, pelo que tu e todo o teu grupo junto estais contra o Senhor e Arão. E Arão, que é ele para que murmureis contra ele? Arão é uma figura aqui que a gente não vê a voz dele. A gente não vê a voz de Arão. Mas era um homem que tinha um sacerdócio que Deus escolheu. Para resolver isso, então, mandou Moisés chamar. Então, veja só, nós tínhamos ali 4 líderes se rebelando. Mais 250 homens. Quem se apresenta diante de Moisés é Corá, né? Se apresenta e faz ali a sua queixa. Mandou Moisés chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, porém eles disseram, não subiremos. Com quem diz, eu já estou livre de Moisés, eu já estou livre de Arão, eu já sou o sacerdote, se eu precisar falar com Deus, eu falo direto com Deus, não preciso do serviço sacerdotal que o Eterno determinou. Esse também é um grande erro. E tem muita gente hoje cometendo esse erro. Na antiga aliança, nós tínhamos o serviço sacerdotal através de um sacerdote terreno. E para se chegar a Deus, tinha que passar por ele. Não poderia se oferecer uma oferta de elevação sem ser por meio do serviço sacerdotal. E hoje? Hoje vamos fazer como fizeram Cora, Datã e Abirão? Eu não preciso de serviço sacerdotal, não, vou direto a Deus. Não, hoje nós temos o sacerdócio segundo Melquisedeque, através de Yeshua. Muito bem. E esses homens falaram, não vou ficar na minha casa. E aí ele diz mais, olha,
Porventura, não subiremos. Porventura, é coisa somenos, coisa menor, que nos fizesse subir de uma terra que mana leite e mel. O Egito virou terra que emana leite e mel. Moisés não pediu para tirar o povo do Egito, muito pelo contrário, ele tentou de todas as formas passar esse serviço para outro. E por que não chamou Cora logo do início, já que tinha essa predisposição? Porque não era capacitado. Deus vai te capacitar para aquilo que Ele quer que você faça. Mas não queira ter a capacidade dos outros. Não vai dar certo. Se você tem a sua posição, e cada um de nós temos, mantenha a sua posição e faça o seu melhor. E fazer o seu melhor muitas vezes é dizer não, é dizer, olha, tem que ser assim, olha, isso tem que mudar. A nuvem está se movendo, nós temos que se mover também. Nem tampouco nos trouxesse a uma terra que mana leite e mel. Quer dizer, primeiro, ele fala que tirou, né, eles da terra que mana leite e mel, e agora Moisés não levou eles para uma terra que mana leite e mel, como se fosse Moisés que tivesse pecado para que o povo não entrasse na terra prometida. Nem nos deste campos e vinhas e herança. Pensas que lançarás pó aos olhos desses homens? Olha, ele está defendendo, olha a dinâmica. Você vai lançar poeira nos olhos desses homens? Não é no meu, é eles que estão sofrendo. Eu estou aqui para defender eles. Eu estou aqui por uma causa nobre. Mentira. Aí ele diz, pois não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, não atendes para a sua oferta, nem um só jumento levei deles e a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá, tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. Tomai cada um o seu incensário e neles ponde incenso. Trazei-o cada um o seu perante o Senhor. 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário neles, puseram fogo sobre eles, deitaram incenso e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. Olha, nós somos igual a Moisés e Arão, eu estou convencido, Datã, Abirão, On e outro que eu esqueci o nome aqui, e Cora, né, o principal deles, falaram que nós somos iguais, eu vou lá apresentar o incenso perante o Senhor, todo em rebeldia, todo errado. Corá fez juntar, né, o líder lá, fez juntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então, a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Disse o Senhor a Moisés e a Arão. Deus continua falando com Moisés e com Arão. Apartai-vos do meio desta congregação, e eu os consumirei num momento. Mas eles se prostraram sobre o seu rosto e disseram, ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso, por pecar um só homem, indignar-te-ás contra toda esta congregação? Aqui é muito interessante, e para a gente ainda trazer o tema da mulher sábia, que está nas entrelinhas, o que acontece? É interessante nós notarmos que quando Deus, as pessoas às vezes falam, não, eu não posso, por exemplo, a autoridade, muitas pessoas têm essa questão da autoridade. A mulher é submissa ao homem. Não é exatamente submissão, a palavra eu acho que não é essa. É a questão da pessoa que
que ela é ajudadora. Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda a esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Olha só que interessante, aqui que dá para trazer o raciocínio que eu queria trazer. Por que eram 4 os agitadores aqui, os líderes da rebelião? E por que somente 3 são mencionados agora? Fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E onde? Muito bem. Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: desviai-vos, peço, das tendas desses homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda. Porque há casos, eu acho que quem tem mais de 30 aqui, lembra do Pinóquio, né? Aquele, acho que é todo mundo, né? Mesmo menos de 30. O Pinóquio. E o Pinóquio, ele tinha a sua consciência, também chamado de grilo falante. E mesmo com a sua consciência, mesmo, né, com o grilo falante, falando e orientando, ele fez muita besteira. Mas veja só, muitas pessoas, acontece muito isso, tem esposas que pensam que, eu não estou dizendo para se rebelar, a rebelião nunca é de Deus, não é para se rebelar. Mas muitos casos a gente vê, eu já vi casos da pessoa destruir boa parte dos patrimônios, destruir boa parte do que se construiu, porque entra numa teimosia tão grande e está errado, e está numa teimosia tão grande, e a mulher está vendo indo tudo para o buraco e apoia todos os erros do marido. Isso não é sabedoria. Isso não é sábio. A mulher é companheira. Ela pode ser a consciência do marido. E às vezes o grilo falante também. Né? Mas vamos ficar com a consciência que é mais bonitinho. Muito bem. A mulher sábia, ela repreende o marido quando ele está errado. Ela dá um norte. Porque o homem, quando fica irritado, ele é igual o Pinóquio, só faz besteira. Ele pode ser sábio quanto for, mas quando ele fica irritado, é igual aqueles teólogos que eu vejo por aí, pessoas que se eu tivesse 10% do entendimento, eu seria faria tanta coisa. Pessoas inteligentes, conhecedores, mas quando toca na religião dele, vinho vira suco de uva, e sábado vira domingo, e é uma coisa louca. Só faz coisa de Pinóquio. A mulher, ela tem esse poder. Ela não foi feita dos ossos do pé do homem, e nem da cabeça. Ela foi feita do lado. Ela é companheira. Ela é para ajudar. E quando a mulher só fala sim, bem, o homem, quando vai fazer besteira, ele tem um apoio. Mas cadê um? On sumiu da história. Eu imagino que On estava lá lustrando lá o incensário, né? Prontinho para sair. A mulher deve ter perguntado para ele: onde você vai? Ah, eu vou sair com a galera. Vai sair aonde? Vai se meter com a rebelião contra a mulher? Você é louco? Eu acredito que essa mulher, ela deva ter influenciado ele. Olha, lembra da mulher de Nabal? Abigail, era Abigail o nome dela, se não me falha o nome? É, né, Abigail? Mulher de Nabal. Se ela falasse, não, bem, tá certo. Ia morrer ela, os filhos, os empregados, ia morrer todo mundo quando Davi veio enfurecido. Ela não apoiou. Ela tentou remediar a situação e remediou. Ela foi sábia. Ah, mas ela foi desobediente ao marido. Não, ela foi obediente a Deus. O marido está agindo em loucura. Ela foi a consciência.
Tem que haver a consciência. E uma coisa importante também. Cadê os filhos de Cora? Lá na frente eles estão escrevendo salmos, né? Por que não morreu toda a família? Provavelmente eram homens casados que estavam nas suas próprias tendas e não foram. Talvez se estivessem na mesma, talvez fossem influenciados. Mas a nuvem mudou. Casou, está lá na sua tenda, está lá com a sua família, está lá com a sua esposa, a sua consciência. Talvez a consciência agiu lá também. Mas o seu pai vai, mas você não vai. Mas está todo mundo indo, mas você não é todo mundo. É a consciência. Há de se observar. Nós temos que ter discernimento. Nós temos que colocar, mais do que discernimento, isso é uma coisa importante. Nós temos que colocar as coisas nos seus devidos lugares. Tem muita gente que está acumulando coisas que não é sua, e isso é prejudicial, e isso pode mexer com a saúde. Cada um no seu limite, cada um no seu tempo, e cada um delegando os seus valores para filhos, para parentes, para irmão, para primo, sobrinho, seja para quem for. Mas a gente não pode ultrapassar os nossos limites. Quando a nuvem muda, nós temos que mudar também. Mudou. Mas eu gosto, mas mudou. Vamos casar daqui a pouco, né? A nuvem vai passar. Muda. Tudo muda. E é uma bênção de Deus. E a nuvem vai acompanhar. A nuvem vai abençoar. Mas tem pessoas que perdem o time. Tanto a própria pessoa quanto alguém relacionado. Nós temos que estar atentos. Essa mulher não aparece na Paraxá. Mas ela também não aparece na porta da tenda com o marido. Ela, com a sua sabedoria, ela deve ter agido como consciência, ou como grilo falante, ou seja, como os dois. Mas ela conseguiu levar o marido, muito provavelmente levou esse homem ao arrependimento. E não só ele, os 250 homens morreram. Mas ele não. E era para ele estar lá. Ele é um dos 4 mencionados no começo da Paraxá. Se os 250 eram homens importantes, ele era mais. Mas ainda assim, ele também tinha uma mulher sábia, que soube conduzi-lo e salvar a sua casa, a sua família. Amém? Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem esses homens, como todos os homens morrem, e se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Olha a palavra de Moisés. Imagina Corá, Datã e Abirã, lá na tenda, escutando Moisés falando essas palavras e debochando. Tipo assim, vamos ver, vou ficar aqui, não vai acontecer nada, vamos desmoralizar Moisés. Mas quando Deus tem um posicionamento e a pessoa se posiciona aonde Deus a colocou, é o próprio Deus que vai fazer justiça. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, que nunca se ouviu, e a terra abrir a sua boca e os tragar, com tudo que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens desprezaram o Senhor. E uma coisa interessante também que eu queria dizer, eu não sei se Moisés já percebeu o que Deus ia fazer, ou se Moisés simplesmente fez essa oração e Deus honrou o que ele disse ali, a oração não, honrou a palavra dele. Mas é aquilo que eu estava falando sobre a mulher.
A mulher, sim, o homem, a mulher, os filhos, existe uma hierarquia. Mas não existe hierarquia para loucura. Na loucura não tem hierarquia. Aí é consciência. Aí tem gente que fala, não pode, pode. Veja só, Deus disse, Moisés, se afasta que eu vou acabar com todos. Ora, quem é Moisés quando Deus está dando uma ordem? Mesmo assim, ele vai lá, Senhor, o Senhor vai matar todo mundo por causa de um ou outro? Ele conversa, quantas vezes Moisés fez isso com Deus? Quantas vezes? Se Moisés fez com Deus, por que a esposa não pode fazer com o marido? Ou o marido é maior que Moisés? E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, né, com seus, né, as suas tendas, né? Como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens, todos da sua casa, não os seus filhos, que não eram mais da sua casa, mas todos da sua casa foram tragados, e todos os seus bens. E eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam, não suceda que a terra nos trague a nós também. Eu fico imaginando o On lá na tenda dele, quando começa a ouvir os gritos, porque deve ter sido uma gritaria quando a terra abriu ali. E ele deve ter olhado para a mulher dele e deve ter dito, não é que você tinha razão? Não suceda que a terra nos traga também. Procedente do Senhor, saiu fogo e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Os 250 homens não foram tragados, mas foram mortos, queimados. Disse o Senhor a Moisés, dize a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome os incensários do meio do incêndio e espalhe o fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, eles não tinham pecado contra Moisés? Contra Deus, consequentemente, contra a própria vida. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar. Porque os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. Veja, aquele metal que era o incensário, os homens foram queimados, mas porque chegou no lugar santo, eles se tornaram santos. O metal se tornou santo. Isso é coisa muito interessante, porque se aproximou, de se aproximar se torna santo. E aí Deus manda que eles façam o quê? Tomou os incensários de metal que tinham trazido aqueles que foram queimados e os converteram em lâminas para a cobertura do altar. Perdão, eu acho que eu pulei um pedaço. Não. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se façam lâminas para a cobertura do altar. Porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. Vai deixar uma mensagem através desse metal. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que tinham trazido, aqueles que foram queimados, e os converteram em lâminas para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel. Para quê? Para que nenhum estranho, deixa eu ver se é estranho mesmo, para que nenhum para que nenhum homem, né? Mas enfim, para que nenhum homem, para que nenhum estranho, eu acredito que é o estranho que não seja da tribo de Levi até então. Para que
por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender incenso perante o Senhor. Olha o lembrete para que era. Você não é descendente de Arão, então você não apresenta essas oferendas, né? Incenso perante o Senhor. Para que não seja como Corá e seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Amém? Então, irmãos, essa é a palavra que eu queria trazer para os irmãos hoje. A mulher sábia edifica a sua casa. A mulher sábia é a consciência do homem. A mulher sábia, ela vai orientar, vai chamar, como diz o pastor, chamar na regulagem. Vem aqui, vem aqui, fulano. Vem aqui, olha que a besteira que você está fazendo. Olha aqui, que a sua besteira vai ser a minha ruína. Então vem cá. É conversar, é tratar e colocar cada coisa em seu lugar. Isso é muito importante. Nós temos que respeitar os períodos que Deus trouxe para nós. As fases, elas têm que ser completas. Nós temos que ser vitoriosos em todas as etapas que Deus nos concede viver. Nós temos que ser vitoriosos, fazer bem feito todas as etapas e provar para o mundo, olha, o modelo de Deus é bom, perfeito e agradável. Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Yeshua HaMashiach.